Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar, Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Direto de Brasília, do olho do furacão, vai entrando, esmagando nesse like. Esse é o canal do povão que fala a verdade, doa em quem doer. Mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta vai arrebentando a boca do sapato, esmaga nesse like. Vai convidando outras pessoas para assistir o canal Critica Brasil. Aqui, eu sou aqui em Santarém, carne e osso. Mais osso do que carne. Gente, hoje o cabaré pegou fogo na CPI da pandemia, de arrebentar toco, feder chifre queimado. Teve lá a fiscal que não era fiscal, a fiscal que era para fiscalizar não fiscalizava, e provas apareceram na CPI. Senhoras e senhores, mas antes, nós vamos fazer isso tudo muito rápido, viu, gente? Para que você tenha tempo. Então, Critica Brasil está sendo dinâmico para ter tempo, porque às vezes se demora muito, você não assiste. Vamos lá, chama outras pessoas, compartilha esse vídeo, esmaga no like. Eu quero mostrar aqui para vocês o que o Lula falou sobre a questão do Bolsonaro querer esse voto impresso. Olha o que o Lula disse, vou colocar aqui. O Lula falou hoje assim: voto impresso é voltar para a época dos dinossauros. Se fosse possível roubar na urna eletrônica, jamais o metalúrgico teria sido eleito presidente da República. Eleição roubada foi a do Bolsonaro, que foi eleito com fake news, sem participar de um único debate, disse Lula. Agora, uma outra curiosidade disso, pessoal, é o que eu vou mostrar aqui para vocês já já, é sobre a situação do DEM. Todas as pesquisas que saíram, olha só, pesquisa IPEC, que era Ibope, indicava Lula na cabeça, não foi? Datafolha indicou também Lula. A CNT-MDA, que foi divulgada ontem também, indicou Lula. A pesquisa IPEX, não é? Que é a IPESP, que é da XP, não é? Investimentos e tal, tudo capitalista, sempre indicaram o Lula. Só que o DEM ficou meio assim desconfiado. Não, acho que é coisa de comunista. Aí o DEM, o partido DEM, não é? Ele encomendou uma pesquisa própria para saber se essas pesquisas que estão saindo aí, indicando Lula na frente, se era verdade. Gente, agora a surpresa deles foi grande, porque a pesquisa que eles pagaram esfregou na cara deles o que todas as pesquisas estão dizendo. É Lula lá e aqui, meu compadre. Aí vou mostrar aqui para ele deve ter ficado puto da vida, mas antes eu quero agradecer aqui a Elizabeth Galvão, que está falando aqui. Boa tarde a todos e todas, Natal presente. Vanusa Gomes manda super stick para nós. Obrigado a todo mundo que está no Critica Brasil, esmaga no like. Aí olha, gente, a pesquisa, o resultado da pesquisa. Vou mostrar aqui para vocês o resultado da pesquisa, que é este aqui. Vamos lá. Mostra a pesquisa, menino. Olha o resultado da pesquisa, gente. Cenário de segundo turno. Instituto Ipsos, encomendado pelo partido DEM, que estava desconfiando das outras pesquisas. Primeiro, da Lula, 58 contra 25 do Bolsonaro. No segundo, na segunda amostragem, Lula contra Moro. Lula vence Moro de 57 a 20. Lula contra o Ciro, dá 60 para o Lula e 12 para o Ciro. Aí tem Lula contra... Cadê? Peraí, menino, vem para cá. Lula contra Tasso. 60% Lula, Tasso com 9%. Aí, gente, o DEM deve ter ficado apavorado, porque pagou uma encomenda e a encomenda disse o óbvio. É isso aí, ou seja, Lula está arrebentando a boca do sapato, arrebentando a boca do balão. Senhoras e senhores, Bolsonaro confirmou hoje, aliados, a indicação do ministro André Mendonça, que é o advogado-geral da União. André Mendonça, que era o queridinho da Michele Bolsonaro, ele vai ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, se o Senado o aprovar. E aí, logo que o Marco Aurélio sair, ele vai ser indicado. O Marco Aurélio vai sair no dia 12 de julho. Senhoras e senhores, moças e rapazes, vão esmagando nesse like. Olha, a servidora Regina Célia Silva Oliveira,
atribuiu hoje na CPI da Covid que o órgão fiscalizador, a pasta que tinha que fiscalizar, era comandada por Luiz Ricardo Miranda, que é o irmão do Luiz Miranda, o deputado, aqueles que estão denunciando o Bolsonaro. Ela disse que era ele que deveria haver irregularidades, só que ele rebateu. Ele disse, os irmãos Miranda desmentiram a servidora, o depoimento dela, e disseram, ela está tentando se isentar de um problema que foi apontado para ela. Depois das correções, restaram 2 pontos no contrato, fora do contrato, ele disse. Uma era a quantidade e a outra era empresa terceirizada. E ela autorizou o prosseguimento. Agora você vai ver imagens do que aconteceu hoje na CPI. Antes eu quero agradecer o Luiz Fernandes, que diz aqui, canal bombando, parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu amigo. Como tem CPI hoje, normalmente as pessoas estão ligadas em canais que estão apresentando CPI, mas aqui o canal Critica Brasil, a gente pega a melhor parte, porque você assiste toda, e nem toda a parte, blá, 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 e vai, senador bolsonarista, enche o saco. Aqui no Critica Brasil a gente faz um resumo, pega as melhores partes e mostra para você. Porque o que a gente quer ver é isso. Então vamos ver o resumo do CPI de hoje, as melhores partes e a parte mais importante. A parte que a senadora esmagou o Bolsonaro e mostrou provas do crime de Jair. Mas vamos mostrar a partir disso aqui. Eu não perguntei sobre as empresas. Eu perguntei de uma forma geral, esse contrato não é atípico? Ela disse que não. Isso quer dizer que é uma prática decorrente dentro do Ministério da Saúde. Correto? É importante, só presidente, isso. Que a depoente... Presidente, é importante que a depoente responda. A pergunta do presidente. Isto é uma prática no Ministério da Saúde? Esse procedimento é uma prática? Senhor senador, o que é de competência do fiscal é analisar, avaliar a execução do contrato. Este tipo de procedimento que a senhora adotou é prática no Ministério da Saúde? Eu não adotei. Em relação ao quantitativo? Eu adotei em relação ao quantitativo. Eu deixei claro aos senhores, eu não aceitei a declaração, senhores. A senhora não confrontou... Eu não aprovei. A senhora não confrontou o quantitativo com o valor? A senhora só checa quantitativo? Não checa o valor correspondente ao quantitativo das doses? Quem faz a avaliação do documento invoice é de competência exclusiva da divisão de importação. Por isso que há esse e-mail... E o que é que cabe ao fiscal do contrato, nessas condições, que a empresa apresenta presidente, um invoice diferente do contratado? Renan, só para entender, a senhora está falando que ao checar o contrato com a invoice, constatou que o quantitativo do contrato correspondia à nota fiscal? É isso? Eu não chequei a invoice. A senhora não teve acesso? A invoice. Mas assim, eu fui copiada sim, senhora. Ela aceitou a declaração. Eu fui copiada sim nas mensagens. Como reduz mas eu o não número é e não olha o valor da minha parte analisar a proforma invoice. Isso é competência da divisão. Eu entendo, senhora Regina, não precisa ficar na defensiva, eu entendo. Eu só quero compreender a função da senhora para concluir aqui o meu raciocínio. A senhora é fiscal do contrato. O contrato tem que, de alguma forma, vir com documentos para a senhora fiscalizar e dizer vai ser executado e, portanto, receberemos as doses exatamente como consta no contrato. O contrato tem cláusulas onde coloca o valor, a quantidade das doses e o valor pago por essas doses. Ali está no contrato. Esse é o seu papel, eu entendi. Mas para a senhora confirmar que as doses estavam corretas, a senhora se baseou apenas num e-mail, não confirmou absolutamente nada? Eu não entendi esse ponto da senhora. A senhora constata a quantidade por intermédio de que outro documento? E ali a senhora não chegou também à possibilidade de ter um equívoco nos valores das doses que estavam sendo comercializadas pelo Ministério da Saúde? Mas isso é função da DIMP, da divisão de importação. Então, qual é o papel da senhora como o papel do fiscal? Eu aprovei. Ou seja, o papel dela não é nada, porque é uma fiscal que não fiscaliza, que não sabe fiscalizar. Ela diz, não, esse não é meu papel, esse aqui é do carteiro. Esse outro não é meu papel, não. Esse aqui é do faxineiro. E esse aqui, não é meu, não. Ué, é uma fiscal que não fiscaliza nada? Que não compete a ela nada. Ela era fiscal do contrato da Covaxin. A Covaxin é a vacina que o Bolsonaro e os ministros dele iam lucrar 1000% de superfaturamento. A Covaxin
é a vacina que o Bolsonaro amava, queria comprar, porque dela ia sair propina, dela ia sair grana preta. Eles iam comprar da Índia, através de um contrato mequetrefe, dando dinheiro para empresas terceirizadas fazer todo o cambalacho por baixo. É por isso que eles tentam se enrolar. Olha só mais essa enrolação aqui, vamos ver. A portaria de nomeação que me indicou como fiscal desse contrato só foi publicada no dia 22. Eu não poderia me manifestar antes disso. A senhora foi nomeada em meio à operação. Fiscal e de Em fiscal. meio à operação. Exatamente. 22 de março? Isso. Isso é uma informação também muito importante. Muito importante. Quem era o fiscal anterior? Não tinha fiscal anterior. Não tinha o fiscal? contrato é porque dentro do Ministério, enquanto exatamente, a portaria se dá para cada contrato. Sim, mas ela foi a nomeação de Então Vossa não Senhoria tinha foi fiscal depois anterior, do então, vencimento da entrega. Então o contrato já tinha se vencido a arrastou- entrega. O contrato se arrastou sem fiscal até o descumprimento do segundo compromisso do contrato. É isso que a senhora está dizendo? Eu só tomei conhecimento desse contrato, a partir da portaria. A partir da portaria. Então Então, antes esse contrato antes não não tinha fiscal. É uma informação muito A importante. portaria já estava assinada, porém não estava publicada. Ela já constava... A Mas pergunta é isso objetiva. não responde. Antes tinha fiscal ou não? Ou não? Não A tinha senhora é a primeira fiscal do contrato? Exatamente. Ótimo. Sabe por que essas datas são importantes? Porque a senhora diz a primeira entrega seria dia 17 de março. Me corrija. Correto? É. Porque dia 20 de março, se eu não me engano, senador Renan, foi a reunião do deputado Luiz Miranda com o presidente da República. É, exatamente. Correto? Veja bem, dia 17 de março, a Precisa não cumpre o contrato a primeira vez. A reunião foi dia 20 de março. 20 de março. 3 dias após. Só para a gente aqui fazer uma... Deixa eu explicar aos senhores. Não, eu só estou dizendo as datas que a senhora A está me dando. portaria de fiscal, ela só é assinada e publicada depois da assinatura do contrato. Mas isso é o normal. Sim, mas É o nesse devido caso processo administrativo. O contrato foi assinado em fevereiro. ela entrou depois do descumprimento. Isso é um Não, dado senhor que já relator, tem mais uma levanta. questão. O contrato foi assinado em fevereiro. Sim, foi O assinado. contrato foi assinado dia 25 de É uma confusão, né? Ela se enrolou todinha, coitada. Ela se enrolou com... Não sei o que aconteceu com esta servidora, Regina Célia Silva. Não sei se ela foi colocada lá do tipo, coloca ela aí, que ela é concursada, coloca ela para dar aquele ar de coisa séria, de que a gente está fiscalizando. Podem ter colocado ela pode ter sido apenas uma pessoa que foi colocada lá do tipo, coloca ela, mas não deixa ela a par de nada. Porque uma coisa é você colocar ali no nome, ali num diário oficial, dizer, a outra coisa é efetividade. Se ela realmente obteve isso. Porque, pelo que parece, ela não estava fiscalizando nada. Nada, nada ia para a mão dela. Agora, veja nesse momento também que eu mostrei um vídeo ontem do Onyx Lorenzoni falando. Agora, o senador Randolfo Rodrigues postou isso na rede social dele. Olha o que ele falou. Veja bem. No dia 19 é enviado este documento. O documento ao que o senhor Luiz Ricardo teve acesso é esse. O documento que foi apresentado e depois vai ser esmiuçado pelo Dr. Elcio é esse. Este documento foi apresentado no dia 19. Então, ele foi recebido pelo Ministério da Saúde em 18 de março. E ele previa o pagamento antecipado, mas já previa 3 milhões de doses. Diferente do que andou circulando pelos veículos de mídia, como fez. Olha, alguém deve estar mentindo aí, pessoal. Existe esse negócio de, documento foi do dia tal. Não, o documento foi do dia tal. Esse pessoal todo está mais enrolado. Eles estão muito enrolados. Estão mais enrolados, gente, do que algodão doce, né? Você enrola, algodão doce fica assim. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. A senadora Simone Tebet, ela apresentou hoje na CPI erros grotescos no documento que o governo Bolsonaro apresentou como contrato da vacina Covaxin. A vacina
mais cara de todas, mais cara que a Janssen, mais cara que a AstraZeneca, mais cara que a Butantan, mais cara que a Pfizer, e a vacina que o governo Bolsonaro, sem aprovação da Anvisa, colocou todos os trâmites, ligou para o ministro lá na Índia, empenhou dinheiro, ou seja, essa vacina eles queriam a todo custo. E por quê? Porque desta vacina aqui eles iam receber grana. Aí, a Simone Tebet mostra o contrato, mostra erros grotescos, e a senadora mostra através disso que houve falsificação no documento. O documento foi forjado, feito pelo governo Jair Bolsonaro, é a falsidade ideológica para possivelmente garantir a lavagem de dinheiro na compra da Covaxin. Nós não estamos falando aqui daquela possível compra que eles iam fazer de uma outra vacina por uma outra empresa. Nós estamos falando da Covaxin, da Índia. Aí tem mais duas. Tem aquela, a outra vacina que era com uma empresa chinesa, que eles iam lucrar também. E aí tem aquela do $1. $1 por cada dose de vacina. A Covaxin, a senadora Simone Tebet, esmaga tão grande e mostra o teor do documento falso. Veja esse vídeo. Por alguém. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17. No lugar de preço, price, está prince, né? O preço do príncipe é de $15, não o preço, não é preço, né? O príncipe aqui está com um valor fixo de $15 e uma série de irregularidades. CEO, que está companhia em português. Então aqui está uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Está um porto-inglês aqui que não dá para entender, seu relator. Mais grave do que isso, você poderia falar, mas aqui foi alguém que fez. Lembrem que o primeiro invoice foi feito pela Madison, corretamente. Esse documento foi elaborado pela Madison? Com tantos erros de inglês, são tantos os erros apontados, off, que não é comum, tem normalmente apóstrofo, o nome do aeroporto corrigido errado, português com Brasil com Z e aeroporto em português, mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas, com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4.800.000 doses, e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4.800.000 doses da vacina, e ora vai receber 3 milhões de doses. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase $1 milhão, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. Esse documento é o documento do Ministério, com e-mails comprovados e que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto? Um documento fajuta desse, né? Um documento que já tinha ali número de doses 1 milhão a menos, dinheirama que ia sobrar para alguém, a gadaiada. O problema da gadaiada é o seguinte, votou no Bolsonaro, tá sem dinheiro no bolso. O problema do gado é que todo dia eles têm que inventar argumentos novos para defender o roubo do Bolsonaro, o superfaturamento nas vacinas, o desvio de dinheiro. Eles acreditam piamente que o Bolsonaro é honesto. Eles acreditam que os filhos deles são trabalhadores. Pede para o Bolsonaro mostrar a carteira de trabalho deles. Pede para o Bolsonaro mostrar a carteira de trabalho dele. Pede para o Bolsonaro mostrar a carteira de trabalho dos filhos dele. É um bando de picareta, gente. Por favor, não é? Ainda tem gente que acredita nessa família. Pelo amor de Deus. Quero agradecer aqui a Maria Santa Barbosa, que manda um superchat aqui para nós. Senhoras e senhores, o Critica Brasil está de olho. Olha, a procuradora do Ministério Público de São Paulo aponta desvio de 130 milhões de gastos extraordinários que deveriam ter sido colocados para o SUS do Ministério da Saúde e foram parar
nas unidades militares, para 184 unidades militares que não tinham nada a ver com hospital ou com saúde. 140 milhões enviados para outros e 130 propriamente para esses 184 unidades. O relatório, pasmem, da procuradora Hélida Graziani Pinto, do Ministério Público de Contas, apontou que 55 milhões, presta bem atenção, 55 milhões de reais foram para uma comissão da aeronáutica, sabe aonde? Em Washington. Não tô com putaria não, é verdade. O Exército, lá em Washington, para a comissão, 3.113.000 reais. Para a Europa, para uma comissão do Exército, 7.800.000 reais. O objetivo, mostra a procuradora, aparelhar órgãos militares, agradar comandantes, tentativa de aparelhamento, desviando dinheiro da saúde para unidades militares que possivelmente nem disso usam. Gente, é uma corrupção do governo Bolsonaro escancarada, só Bolsonaro, Jovem Pan e a Record que não enxerga. Vocês vão ficar de mimimi até quando? Vocês não falam tanto de mimimi? Pelo amor de Deus, é um roubo atrás do outro. Hoje à noite, nós vamos falar sobre esse desvio do Ministério da Saúde e muito mais no Critica Brasil, show de notícias. Hoje eu, Roberto Cardoso, ao vivo, às 21h45. Só não enxerga quem não quer. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.